Que a paz divina ilumine o seu dia e toda a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto que tem de tudo, sabe? Política, ecologia, visões de um futuro radical. E a promessa de um líder perfeito. Exatamente, estamos falando de um único capítulo da Bíblia, Isaías capítulo 11. E para essa nossa análise, nossas fontes são o próprio texto bíblico, na versão Nova Almeida atualizada, e também os comentários, assim, bem detalhados do teólogo John A. Martin, que vão nos guiar. Ele nos ajuda a entender as camadas mais profundas, né? Com certeza, a nossa missão aqui é entender como uma profecia de quase 3.000 anos atrás pintou um quadro tão vivo e que para muitos ainda é tão esperado. Um quadro de um mundo transformado. Ok, vamos lá. Vamos começar pelo início, que já é uma imagem, nossa, bem forte, né? Muito forte. O capítulo abre dizendo assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. A imagem que me vem à mente é um toco de árvore, sabe? Algo que parece morto, seco, e de repente dali surge vida nova. Parece uma aposta na esperança contra todas as evidências. É exatamente essa a intenção. É uma imagem de esperança no meio do que parecia ser desespero. Para a gente sentir o peso disso, a gente precisa lembrar do contexto de Isaías. O tronco é uma metáfora para a dinastia do rei Davi. Certo. E naquela época, a linhagem real estava, assim, em franca decadência. O reino dividido, ameaçado por superpotências como a Síria. A glória do passado parecia perdida. Totalmente. A profecia não fala de um galho forte, mas de um tronco cortado. E ao mencionar Jessé, o pai de Davi, ela volta lá na origem humilde da família, antes mesmo da realeza. É tipo dizer, vamos começar de novo, da raiz. Um brotinho minúsculo surgindo de um toco. É uma virada poética e tanto. É uma virada fundamental. O comentário do John Martin destaca exatamente esse contraste. A Assíria, com todo o seu poderio, seu orgulho, seria cortada como árvores gigantes. Já o plano de Deus surgiria desse tronco que parecia insignificante. É a lógica do reino de Deus em uma imagem. O poder que vem da humildade. A vida que brota da morte aparente. E esse broto, esse renovo... A figura central que a profecia vai descrever. E a descrição desse renovo, ela não foca em exércitos, em conquistas que seriam esperadas para um rei daquela época. Não mesmo. Pelo contrário, o texto mergulha no caráter dele. Fala que o Espírito do Senhor repousará sobre ele. E aí vem uma lista. Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza... De conhecimento e de temor do Senhor. Exato. Parece um conjunto completo de habilidades para governar, mas todas de ordem espiritual e mental, não militar. Precisamente. E o Martin explica que essa não é só uma lista de boas qualidades. É uma descrição da plenitude do Espírito Santo operando através do Messias. Ah, interessante. Cada par de atributos tem uma função, sabe? Sabedoria e entendimento se referem à capacidade de governar com discernimento. Certo. Conselho e fortaleza apontam para a habilidade de planejar e executar com poder. E, finalmente, conhecimento e temor do Senhor, que são a base de tudo. É um relacionamento correto, reverente com Deus. Esse temor não é medo, né? É uma profunda confiança, uma obediência, a qualidade que mais faltava aos reis daquela época. Que preferiam confiar em alianças políticas. Exatamente. O que me chama muito a atenção é o verso 3. A gente está tão acostumada com líderes que governam baseados em popularidade, pelo que ouvir dizer. Sim. E a profecia que descreve o oposto completo. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Como um líder assim que ignora as aparências, os boatos, como ele conseguiria governar? A análise do Martin sobre essa imparcialidade soa quase sobre-humana. A análise dele é que essa é a essência da justiça divina. Esse rei terá uma percepção que vai além da superfície, além do que os olhos veem ou os ouvidos ouvem. Ele não será enganado. Não será enganado por discursos, por status social, por aparências. E o foco do governo dele, como diz o texto, será julgar com justiça os pobres e decidir com equidade a favor dos mansos da terra. Ele toma o partido dos marginalizados. Ativamente.
E essa justiça não é só uma política de governo. Sabe, o texto diz que a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos rins. O cinto era o que segurava as vestes, o que dava a firmeza para agir. Entendi. Para esse rei, a justiça e a fidelidade são o que o sustentam, fazem parte de quem ele é, inseparáveis. É uma visão, assim, de um governo perfeito centrado na justiça para os mais vulneráveis. Mas o que me surpreende é que a profecia não vai para a economia ou política externa depois disso. Não, ela dá um salto. Um salto para um lugar totalmente inesperado. O reino animal. De repente a gente está lendo sobre o lobo morando com o cordeiro e o leopardo deitando com o cabrito. Que conexão é essa? É uma conexão radical. A profecia está mostrando que o governo justo desse Messias não impacta só a sociedade humana. Impacta tudo. Tudo, a criação inteira. A paz que ele estabelece é tão profunda que ela reverbera por todo o ecossistema. É a imagem de um mundo restaurado à sua harmonia original, uma harmonia que foi quebrada. A violência, a predação... O medo instintivo que define a vida selvagem como a gente conhece, tudo isso é desfeito. É fascinante. Mas o Martin menciona que alguns teólogos veem isso de forma simbólica, né? Sim, é um debate clássico. Como uma metáfora para a paz entre nações. Qual é o argumento deles? E por que o Martin parece insistir numa interpretação mais literal? Parece algo tão difícil de visualizar. A interpretação simbólica é atraente, porque ela traduz a imagem para uma realidade política que a gente entende bem. Nações predadoras, o lobo, vivendo em paz com nações vulneráveis, o cordeiro. Faz sentido. É uma leitura válida. É válida e se encaixa no tema. No entanto, John A. Martin e muitos outros argumentam que o texto parece descrever uma mudança real na ordem criada. A linguagem é muito específica sobre os animais, sobre os hábitos alimentares. A ideia é que a redenção trazida pelo Messias é cósmica, não apenas social. Ela cura a fratura que existe na própria natureza. É uma visão de shalom, de paz completa, que abrange todos os níveis da existência. É curioso, porque isso mexe com a nossa ideia de natureza. A gente assiste a documentários e vê a cadeia alimentar como algo essencial, quase sagrado para o equilíbrio. Sim. Essa profecia está basicamente dizendo que todo o sistema que a gente conhece vai ser reiniciado. É uma ideia vertiginosa. Mas qual seria a causa de uma transformação tão profunda assim? Não pode ser só a presença de um bom governante, por mais justo que ele seja. E não é. A profecia nos dá a chave no verso 9. E é uma das frases mais importantes do capítulo. Qual é? A razão para essa tranquilidade universal é que a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Nossa! A causa de tudo é essa. O comentário de Martin é muito claro aqui. Esse conhecimento não é informação intelectual, não é saber fatos sobre Deus. É um relacionamento. É um relacionamento íntimo, pessoal e, o que é crucial, universal com o Criador. Quando esse relacionamento profundo preencher a Terra de forma tão completa quanto a água preenche os oceanos, a paz vai ser o resultado natural. A consequência direta. Exato. Na teologia, essa era de paz é frequentemente chamada de reino milenar. O tempo em que o Messias reinará pessoalmente sobre a terra. Essa ideia do conhecimento do Senhor cobrindo a terra me parece a ponte perfeita para a próxima parte do capítulo. Sim. Porque depois de falar da natureza, o foco se expande para o mundo inteiro. O verso 10 diz que a raiz de Jessé, o Messias, será um estandarte para os povos e que as nações o buscarão. De repente, a história não é mais apenas sobre Israel. Exatamente, é a globalização da promessa. O Messias se torna um ponto de união, uma bandeira, não só para as tribos de Israel, mas para todas as nações, os gentios. É um momento de virada na profecia. E o Martin conecta isso diretamente à promessa fundacional feita a Abraão, séculos antes, de que na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aqui Isaías mostra como isso acontece. Exato. Através deste rei que vai atrair a lealdade e a adoração de pessoas de todos os cantos do mundo.
E ao mesmo tempo que a profecia se abre para o mundo, ela também fala de um retorno para casa muito específico. Sim, um retorno. O texto diz que o Senhor irá estender a mão pela segunda vez para resgatar o seu povo e ajuntar os dispersos de Israel e os desterrados de Judá dos 4 cantos da terra. Por que chamar isso de um segundo resgate? O que isso nos diz? Martin chama isso, com toda razão, de um segundo êxodo. E a comparação é poderosíssima. Um segundo êxodo? O primeiro êxodo, a libertação do Egito, foi o evento que fundou a nação de Israel. Foi a prova definitiva do poder e da fidelidade de Deus. A história que eles contaram por gerações. Exato. Ao dizer que haverá um segundo evento como esse, Isaías está profetizando uma reunião, uma restauração futura, que será ainda maior, mais impressionante. Mas O povo não será trazido de um único lugar, como o Egito, mas de todos os lugares para onde a história os dispersou. Assíria, Egito, Patros, Cuxi, a lista cobre o mundo conhecido na época. E termina com a frase das Ilhas do Mar. Que é uma expressão que significa dos lugares mais distantes que se possa imaginar. Dentro dessa grande reunião, o texto menciona um detalhe de política interna que parece muito significativo. Diz que as antigas rivalidades entre Efraim, que era o reino do norte, e Judá, o reino do sul, vão chegar ao fim. Efraim não terá inveja de Judá e Judá não oprimirá Efraim. É a cura de uma ferida histórica. Uma ferida profunda. O comentário ressalta que a divisão do reino depois de Salomão foi uma tragédia nacional. Sim. Levou a séculos de rivalidade, desconfiança, até guerras civis. Foi uma fonte constante de fraqueza, um escândalo teológico. E a profecia promete a cura completa disso. Completa. Nesse futuro reino, sob o governo do Messias, a hostilidade e a inveja que os separaram por tanto tempo simplesmente vão desaparecer. Eles não serão mais 2 casas rivais. Mas um só povo. Um só povo, unido sobre um único rei. A restauração não é só geográfica, ela é relacional. E o capítulo termina com mais imagens que ecoam o primeiro êxodo, de forma muito direta, né? Muito direta. Fala de Deus secando um golfo do mar do Egito e dividindo o grande rio Eufrates em 7 canais, para que as pessoas possam atravessar de sandálias. É quase um replay dos milagres do passado. Sim, um replay em escala maior. O simbolismo é inconfundível. Segundo a interpretação de Martin, essas imagens representam a remoção divina de qualquer obstáculo, seja natural ou político, que possa impedir o retorno do seu povo. O Mar Vermelho, o rio Eufrates. Exato. O Mar Vermelho era a barreira para sair do Egito. O rio Eufrates era a barreira que os separava da Assíria, da Babilônia. Deus está dizendo que assim como abriu o mar no passado, ele vai, de forma poderosa, preparar o caminho para que o remanescente volte para casa em segurança. É a garantia final da promessa. O selo na promessa, de que a reunião vai de fato acontecer. Então, olhando para o capítulo como um todo, é uma tapeçaria impressionante. Começa com a promessa de um governante perfeito vindo da linhagem aparentemente morta de Davi. O governo dele resulta numa paz tão profunda que restaura a própria natureza. E, finalmente, essa redenção se manifesta na reunião e unificação de um povo disperso ao mesmo tempo em que se torna um farol para todas as nações. O que é fascinante aqui é a abrangência e a lógica dessa visão. Ela se move de forma concêntrica, sabe? Como ondas na água. Como assim? Começa no centro, com o caráter de um líder específico, o Messias. A partir da justiça dele, a paz se espalha para a sociedade e para toda a criação. E, finalmente, a redenção se completa com a restauração política e espiritual do seu povo e com a sua relação com o mundo. Não é uma promessa só espiritual ou só política? Ou só ecológica. É um quadro completo, integrado, de redenção total. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. A profecia descreve um mundo onde a causa fundamental da paz é o conhecimento do Senhor se espalhando por toda a terra. Sim. Deixando de lado por um momento as interpretações teológicas específicas sobre o futuro, o que essa ideia nos sugere?
Como seria em qualquer comunidade, empresa, família ou mesmo na vida individual se um conhecimento mais profundo do divino, um relacionamento mais real, levasse a quebrar hostilidades, a acalmar instintos agressivos e a criar uma harmonia que hoje parece tão inesperada, quase utópica. Que Deus abençoe todos os ouvintes.